Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E hoje a gente está aqui então para fazer algumas considerações em relação à disciplina então de Direito Internacional Público, certo? Só para que a gente relembre, a gente já tratou vários aspectos né, de forma presencial. Nós tratamos então das noções de direito internacional, também já mencionamos os princípios sociológicos, tá? Também as fontes do direito internacional público. E hoje, então, a gente vai fazer algumas considerações, então, sobre a personalidade jurídica internacional. Lembrando vocês, então, que foi disponibilizado o material no portal do aluno. Então, vocês têm uma obra em PDF que vocês podem fazer todo o acompanhamento, né? E o estudo paralelo. Também foi disponibilizado outros materiais e também o Estatuto da Corte, tá? Então, seguimos hoje com algumas considerações, então, em relação, tá, à personalidade jurídica internacional, tá? Eu vou acompanhando aqui no computador com vocês, né, para a gente ter uma sequência do conteúdo, então, tá? Bom, num primeiro momento, é importante que a gente entenda, né, que a personalidade jurídica internacional, né, é formada pelo Estado, tá certo? O Estado, então, ele depende de alguns elementos para sua constituição, tá? Depende de alguns elementos. E aqui nós temos, então, elementos constitutivos, né? Em se tratando, então, nós temos duas situações, os objetivos e os subjetivos. E a gente vai mencionar daqui a pouco, então, a diferença do elemento objetivo e do elemento subjetivo. Também a gente trata um pouco, então, dos direitos fundamentais na ordem jurídica internacional, tá? Então, a nossa proposta hoje é tratar a personalidade jurídica internacional, que é o Estado, né? E dentro do Estado, então, tratar elementos constitutivos dos Estados e também os direitos fundamentais na ordem jurídica internacional, tá? Começamos, então, falando, então, do Estado e da sua Constituição. Para que haja a Constituição do Estado, é necessário, certo, que se obedeça a alguns requisitos para a sua Constituição. E aí nós temos os elementos, né? Os elementos que constituem o Estado. Nós temos os elementos subjetivos e nós temos os elementos objetivos, tá? Bom, por que o Estado precisa ter uma personalidade jurídica, né? Para que ele possa, então, celebrar os tratados, tá? Também as convenções, e que para que ele possa realizar, né, os procedimentos que um Estado internacional ele precisa realizar. Então, para que ele possa realizar um tratado internacional, uma convenção internacional, ele precisa ter personalidade jurídica. E aí, para que ele tenha personalidade jurídica, o Estado precisa alguns elementos constitutivos, que é isso que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, elementos, vamos iniciar então pelos elementos objetivos, tá? O que a gente tem aqui? No elemento objetivo, que é um elemento para a constituição do Estado, nós temos o primeiro que é o território bem definido, tá? A gente já vai fazer a conceituação do que é o território bem definido, tá? O segundo elemento, então, é o povo. E o terceiro elemento, então, o governo soberano, tá? Esses são os elementos objetivos. No elemento subjetivo, nós só temos um, que é a recognição, tá? Então, vamos começar então a traduzir um pouquinho a parte conceitual desses elementos. O que nós temos aqui então? No primeiro momento, então, nós temos o território bem definido, tá? O território bem definido nada mais é do que o território mais a efetiva definição. Então, aqui o que dispõe é o seguinte, que não pode haver controvérsia sobre a integralidade, então, da existência do Estado, tá? Então, não pode existir uma controvérsia, né, sobre a integralidade na existência do Estado. Ela pode ocorrer de forma mitigada, mas não na sua integralidade, tá?
O segundo objetivo, o segundo elemento objetivo, então, é o povo, tá? O povo. Quem é o povo? São as pessoas que estão ligadas, então, a um território pelo vínculo da nacionalidade. Isso é o povo, tá? Pessoas que estão ligadas, então, a um território pelo vínculo da nacionalidade. Mas é importante a gente definir aqui o que é a nação e o que é a população. Então, o que é a nação? A nação, elas são pessoas, né, que estão ligadas em si, que estão ligadas entre si, por suas tradições, por seus costumes, tá? Mas nada impede que um Estado ele tenha diversas nações. O exemplo que a gente pode mencionar aqui é a antiga Iugoslávia, porque nós tínhamos a nação da Bósnia, da Croácia, tá? Da Macedônia, tá? E isso acabou fazendo com que houvesse a dissolução, então, da Iugoslávia, e aí se constituíram 7 novos estados, tá? Então, nação, a gente fez a conceituação. E o que é a população, então? A população é a presença de pessoas, então, em um determinado território, tá? O povo, a gente pode afirmar que ele é o elemento objetivo essencial, então, para a existência de um Estado, para que ele possa conseguir celebrar esses tratados e convenções internacionais, tá? E por último, então, nós temos o governo soberano, tá? O governo soberano é o terceiro elemento objetivo, tá? E ele dispõe o seguinte: todo governo possui soberania, tá? Então, o governo soberano é aquele que consegue estabelecer e manter tanto a ordem interna quanto se fazer representar no cenário das relações exteriores. Então, é o governo que se mostra como uma estrutura de poder, sim, tá? Que ele acaba se integrando a uma qualidade que caracteriza o poder político supremo, tá, de um Estado, também como a afirmação da sua personalidade independente, tá? A autoridade plena e o governo próprio dentro de um território nacional e também no cenário das relações exteriores. Então a gente tem um conceito aqui bem amplo, né, do que é o governo soberano, tá? É o terceiro elemento objetivo. Bom, partimos então para o elemento subjetivo, que é a recognição. O que é a recognição, então? Tá? É o reconhecimento de um Estado pelos demais Estados. Mas também a gente pode afirmar o seguinte, que esse reconhecimento, ele não é um elemento essencial, mas sim um elemento complementar, tá? Por que motivo? Porque ele não está na formação, né, dos elementos objetivos, né? Se o Estado não constitui algum dos elementos objetivos, isso faz com que que o Estado não tenha personalidade jurídica. E o elemento subjetivo não. Então, na verdade, ele não é um elemento essencial, ele é um elemento complementar, tá? Essa é a grande diferença, então, dos elementos objetivos, né? Porque eles são fundamentais e a ausência de qualquer um deles desconfigura, então, a existência do próprio Estado, tá? De toda sorte, é importante a gente mencionar que o reconhecimento é de suma importância, por quê? Para que o Estado consiga se relacionar, então, com outros Estados. Se ele não tiver o reconhecimento, não será possível, então, elaborar tratados e convenções internacionais. Então, por isso que ele precisa do reconhecimento, porque essa negociação, esses tratados e convenções vão surgir por meio do reconhecimento. Se ele não for reconhecido, né, esses tratados não vão acontecer, tá? E aí, por fim, nós vamos conversar um pouquinho então sobre os direitos fundamentais, tá? Então, aqui nós temos os direitos fundamentais na ordem jurídica internacional, tá? A gente vai abordar 4, então, direitos fundamentais, né? Para que vocês tenham noção, então, de como é que funciona o direito fundamental internacional, ou seja, na ordem jurídica, tá? Bom, o primeiro seria exercer a jurisdição em seu território. Aqui, vocês lembram que a gente mencionou o princípio da horizontalidade?
onde dispõe que os sujeitos no cenário internacional, eles são iguais nas relações internacionais, não existe hierarquia dos estados, e é isso mesmo, tá? Então, essa é a conceituação, então, do princípio da horizontalidade, que faz, então, parte aqui da jurisdição em seu território, tá? Segundo princípio, segundo direito fundamental, então. Aí, nós temos o segundo direito fundamental, que é a independência, certo? Em relação aos demais estados. Também a gente mencionou aqui, o estado, ele atua sem intervenção de outra. Ele possui total independência, ele não depende de outro estado. Então, esse direito fundamental também é de suma importância, porque ele relata, na verdade, que o estado ele é autônomo, ele é independente, ele não depende de outros estados, tá? Esse é o princípio, o direito fundamental, então, da independência em relação aos demais estados. O terceiro direito fundamental, então, na ordem jurídica internacional, é a utilização de coisas comuns. E aqui nós temos o seguinte: existem regiões de domínio público, tá? Internacional, que podem ser utilizados pela sociedade. Como exemplo, a gente tem o quê? A Atlântida, o Polo Norte, tá? E os mares internacionais. Então, nós temos essa utilização de coisas comuns que algumas regiões possuem o domínio público, tá? Próximo direito fundamental, então, nós temos a liberdade no comércio internacional. Então, esse direito fundamental dispõe que o Estado atua em consonância com a soberania nas relações comerciais, tá? E que os sujeitos, né, eles podem negociar, então, né, da forma que melhor lhe convir. Então, é a liberdade no comércio internacional. E o último direito, então, fundamental que nós temos aqui é a legítima defesa, tá? A legítima defesa, então, ela trata do seguinte, tá? Ela se mostra necessariamente como uma resposta a uma provocação indevida, tá? Então, seria legítima defesa uma resposta em relação a uma provocação indevida, tá? Então, tratamos hoje um pouco sobre as considerações iniciais sobre a personalidade jurídica internacional, abordamos os elementos constitutivos, tanto os objetivos quanto os subjetivos, mencionamos também os direitos fundamentais, né, e a parte conceitual, e aí eu fico aberta, se vocês tiverem algum questionamento, tá, alguma dúvida, vocês podem encaminhar por e-mail, tá? Gostaria só de ressaltar que é de suma importância esse conteúdo que a gente tratou hoje, já foi objeto da semana passada, eu indiquei para que vocês fizessem a leitura, né, no capítulo respectivo sobre o Estado. Então, hoje só foi para esclarecer para vocês exatamente o que é a personalidade jurídica de uma forma sintetizada para que vocês consigam entender, tá? Fico aberta então a questionamentos, tá? Se por eventualidade tiverem alguma dúvida, pode encaminhar e-mail, que assim que eu consigo, né, assim que eu tiver disponibilidade, eu faço a devolutiva para vocês, tá? Um grande abraço, bons estudos!